Finalmente ficou óbvio por que o Kremlin estava adiando as negociações para encerrar a guerra na Ucrânia? Uma das razões é que justamente hoje, 5 de fevereiro, expirou o Tratado de Armas Estratégicas Ofensivas que limitava o número de ogivas e meios de entrega implantados na Rússia e nos Estados Unidos. Agora, não só eles podem começar a aumentar seus arsenais nucleares, mas também outros países não sentirão mais nenhuma restrição. Os EUA querem prorrogar esse tratado, mas exigem incluir a China, o que Pequim recusou categoricamente hoje. Já Vladimir Putin declarou que concorda em prorrogar o Tratado START 3 e tanto a delegação russa quanto a americana falaram exatamente sobre isso em Abu Dhabi, mas com uma condição: se os Estados Unidos reconhecerem Donbás e a Crimeia como territórios russos, pois, segundo ele, uma coisa não é possível sem a outra. E agora, na Casa Branca, já insinuam que Trump está disposto a dialogar com Vladimir Putin, mesmo que não concorde com ele sobre a guerra na Ucrânia. Mas às vezes, dizem na Casa Branca, é preciso fechar os olhos para um problema para resolver outro. Por isso vamos discutir com vocês as últimas notícias sobre o novo START e os sinais de se ele será prorrogado e em quais condições. Ou estamos realmente entrando em uma nova era de corrida armamentista nuclear? Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse tema juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, escreva qualquer comentário neste vídeo e siga meu canal no Telegram, Petty News. O link para ele está na descrição deste vídeo e no final do episódio. Se você achar interessante e útil, peço que apoie o trabalho deste canal do YouTube com sua doação ou inscrição pelos links e dados na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio seu. Então, em 5 de fevereiro, expirou o prazo do Tratado de Armas Estratégicas Ofensivas, que limitava o número de ogivas e meios de entrega implantados na Rússia e nos EUA. Todos conhecemos esse tratado como START 3. Agora, cada vez mais países do mundo não sentirão nenhuma restrição em relação às armas nucleares sem o START 3, que entrou em vigor em 2011 e foi prorrogado por 5 anos. Em 2021, Moscou e Washington, pela primeira vez desde a Guerra Fria, ficarão sem um mecanismo de controle dos estoques de armas nucleares. E aqui, os especialistas consideram que o principal problema é a perda de transparência, já que, pelo tratado, as partes podiam realizar verificações e inspeções nos objetos nucleares uma da outra, além de terem que trocar informações e assim por diante. Mas é preciso lembrar que o ditador russo Vladimir Putin, ainda em 2023, suspendeu a participação da Rússia nesse tratado e declarou que não permitiria a entrada de nenhum inspetor ocidental na Rússia. Dessa forma, ele acabou de fato rompendo o tratado START 3. Depois, Putin pediu confiança e disse que a Rússia cumpre voluntariamente o START 3, mas segue proibindo a entrada de inspetores em seu território. Mas é importante lembrar que o fim das restrições levará ao aumento do potencial nuclear não só da Rússia e dos EUA, mas muito provavelmente isso também incentivará outros países, desde o Reino Unido e a França até a Coreia do Norte e o Paquistão, a buscarem aumentar seus arsenais. Enquanto os EUA e a Rússia procuram uma saída, outros podem aproveitar a situação e, aliás, na Europa já se discute a ideia de criar um guarda-chuva nuclear unificado para todo o continente. Faço uma observação: a Europa só age assim por causa do vizinho que tem. E lembro que foi a Rússia quem deu o primeiro passo para que a Europa aumentasse seu potencial nuclear, porque foi justamente a Rússia que primeiro posicionou armas nucleares na Bielorrússia. Mas o perigo também está no fato de que, na ausência de restrições legais e de medidas para verificar os arsenais um do outro, Rússia e EUA começarão a reforçar suas forças já implantadas com centenas de ogivas, por medo de que o outro lado faça o mesmo. Donald Trump declarou repetidamente que gostaria de incluir a China em um novo tratado de limitação de armas nucleares. No início da década, a China tinha cerca de 200 ogivas nucleares, e até o final dela, segundo estimativas do Pentágono, pode chegar a 1.000 contra 3.700 dos EUA e 4.309 da Rússia. Moscou, por sua vez, insiste na inclusão do Reino Unido e da França nesse tratado. Eles possuem 225 e 290 ogivas nucleares, respectivamente. E hoje a China rejeitou a proposta dos EUA de aderir a esse tratado.
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, declarou hoje que a China mantém suas forças nucleares no nível mínimo necessário e, por enquanto, não planeja participar das negociações sobre o desarmamento nuclear com os PMCIUA e a Rússia. Segundo ele, isso se deve à diferença significativa entre o arsenal de Pequim e os estoques nucleares de Washington e Moscou. Mas vale ressaltar que o Reino Unido e a França também não pretendem limitar suas forças, ainda mais porque provavelmente terão que proteger outros países europeus com seu guarda-chuva nuclear. Em uma situação em que a disposição dos Ikiniwa para fazer isso passou a ser questionada e a Rússia selvagem está se comportando de forma cada vez mais agressiva. E foi aí que os russos começaram a manipular o tema das armas nucleares e a guerra contra a Ucrânia. Enquanto todos pensavam que nos dias 4 e 5 de fevereiro em Abu Dhabi estavam ocorrendo negociações apenas sobre o fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia, na verdade, americanos e russos também estavam conduzindo negociações nucleares. E hoje o portal Axios escreve que os Ikiniwas e a Rússia estão próximos de um acordo para continuar cumprindo o Tratado START 3 de controle de armas, que está prestes a expirar. As negociações sobre esse tema em Abu Dhabi aconteceram nas últimas 24 horas. Como escreve o Axios, os enviados do presidente Trump, Steven Witkoff e Jared Kushner, conduziram negociações sobre o tratado START 3 com autoridades russas à margem das conversas sobre a Ucrânia em Abu Dhabi. Os americanos declararam que chegaram a um acordo com a Rússia para agir de boa fé e iniciar a discussão de maneiras de modernizar o sistema de controle na prática. Ambos os lados prometem concordar em cumprir os termos do acordo por pelo menos 6 meses, período durante o qual serão realizadas negociações sobre um possível novo acordo. Depois disso, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou que, supostamente, a Rússia continuará o diálogo se receber do Ikiniwa uma resposta construtiva à proposta de cumprimento das disposições do START após o seu vencimento. Supostamente, a Rússia já enviou sua proposta para Donald Trump, mas ele ainda não respondeu. E foi aí que aconteceu uma coincidência interessante. De Abu Dhabi, as delegações russa e americana partiram sem um novo acordo nuclear START 3. Mas nesse mesmo momento, nesse mesmo dia, a Rússia apresentou um novo ultimato à Ucrânia e aos Estados Unidos. Agora, Vladimir Putin exige não apenas a retirada das tropas ucranianas do Donbass, mas também que os EUA e outros países reconheçam oficialmente esse território ucraniano como russo. Se esse reconhecimento não acontecer, o Kremlin promete continuar a guerra contra a Ucrânia e não assinar nenhum novo tratado de controle de armas nucleares. Ou seja, sem reconhecer o Donbass como russo, não haverá START 3 e a guerra seguirá. Então, o vice-presidente e presidente dos ISAEWA, J.D. Vance, surpreendeu a todos com sua declaração. Vou citar suas palavras sem cortes ou comentários. Acho que vocês vão entender tudo. Então, J.D. Vance diz que Trump não divide o mundo entre amigos e inimigos, mas trabalha com alianças e interesses específicos. É possível discordar de um país em muitos temas, mas ainda assim encontrar pontos em comum. A principal diferença da abordagem de Trump é a disposição de conversar com qualquer um, o que é uma ferramenta para encerrar conflitos. Quando as pessoas dizem que você não pode trabalhar com Putin porque não concorda com a invasão da Ucrânia, o presidente Trump responde claramente: Putin não deveria ter invadido a Ucrânia. Nós vamos trabalhar para acabar com isso, mas também podem existir áreas de cooperação. Aqui vou colocar reticências. Dê sua opinião e conclusões nos comentários deste episódio. Se este episódio foi interessante e útil para você, você pode apoiar o trabalho do nosso canal no YouTube com sua doação ou assinatura paga de patrocínio no YouTube. Em geral, todos os links e dados estão na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Por hoje é só. Cuidem-se e até mais.